Vou passar a palavra para o nosso superintendente de exercício, delegado Guilherme, para dar as boas-vindas e abrir oficialmente a nossa atividade de hoje. É um assunto extremamente sensível, extremamente delicado e que atinge a todos nós de forma direta ou indireta. Todos aqui com certeza conhecem de perto pelo menos uma história de algum colega que se foi ou de um parente em circunstâncias trágicas como a de um suicídio. Semana passada tivemos infelizmente um colega que se suicidou na Superintendência do Rio de Janeiro, um papiloscopista. Há 15 ou 20 dias um delegado da Polícia Federal se suicidou em São Paulo. E assim são inúmeros os exemplos. Aqui hoje é um dia que não há chefe, não há delegado, agente, escrivão, PAP, perito. Somos todos colegas em prol de uma causa importante. Então, eu tive uma experiência na minha família. O meu avô paterno, que era delegado de polícia, se suicidou dentro da delegacia de polícia. Eu não era nascido ainda, meu pai tinha apenas 15 anos. E os efeitos disso para as gerações que vieram são severos. Meu pai, que já é falecido, sofreu muito com essa história. É um assunto que na minha família era proibido. Eu fui descobrir que meu avô tinha morrido por suicídio quando eu tinha mais de 20 anos. E eu não sei quase nada da história do meu avô, isso ainda é proibido. Não importa o quanto eu queira conversar com pessoas mais próximas do ocorrido, isso nos fala. Simplesmente ninguém trata do assunto. Isso precisa ser tratado, precisa ser falado. Eu espero sinceramente que a gente consiga, como amigos, como seres humanos, tratar desse assunto da melhor forma possível, que a gente quebre tabus e barreiras, até a gente conversava sobre isso um pouco antes, que até não muito tempo um policial que apresentava um problema psicológico ou psiquiátrico era tratado até com certo desdém, seja por chefes, seja por colegas. Muitos eram taxados de preguiçosos. O cara quer fugir do trabalho e é por isso que ele está apresentando um atestado médico de problemas psicológicos. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. O doutor vai poder falar claramente sobre isso. É um problema de saúde pública. E nós todos temos o dever, enquanto colegas, enquanto amigos, de observar os nossos parceiros e identificando que o colega está passando por uma dificuldade de ordem psicológica ou psiquiátrica, a gente tem o dever de buscar ajuda. Se ele não busca, a gente tem o dever de, dentro do que é possível, buscar os colegas que podem nos ajudar. A gente tem que ter essa consciência e não simplesmente esperar que alguém tome uma providência e muitas vezes o pior pode acontecer. Então, agradeço mais uma vez a presença dos senhores e vou passar a palavra para o colega que vai contar a história dele. Obrigado. Boa tarde, colegas. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Sérgio de Carvalho Alves. Sou agente de Polícia Federal lá de Itajaí. Entrei no departamento no dia 15 de julho de 1981. Já estou aqui há 37 anos. E venho aqui hoje contar uma história que aconteceu comigo. No dia 15 de janeiro de 2017, saí de férias com a minha esposa, convidei o meu filho Maurício para ir junto, mas ele com a minha nora, trabalhavam e trabalham no restaurante de propriedade deles, não puderam ir com nós. Convidei a minha filha Rafaela, na época com 22 anos, para nos acompanhar, mas como ela trabalhava também no restaurante do irmão, ela disse que não podia ir e também não queria ir. Eu insisti e ela falou: não, pai, vai com a mãe que eu vou ficar bem. Eu não quero ir porque eu não quero atrapalhar o passeio de vocês. E antes de sair, eu recomendei ao meu filho: filho,
cuida da sua irmã. E depois vocês vão ver a importância e o peso dessas palavras. Viajamos tranquilo, falávamos diariamente com a minha filha por telefone, por WhatsApp, por mensagem. E depois de 10 dias retornando para casa, paramos em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa. E de manhã, saindo do hotel, ligamos para ela mais uma vez, falou, estamos saindo daqui do hotel. Estamos saindo do hotel, daqui a umas 3 horas e meia, no máximo 4 horas estaremos em casa. Eram 9 horas da manhã. Ela falou, tá bem, pai. Fica com Deus, faça boa viagem, Deus acompanha vocês. Eu amo vocês. Falei, que bom, filha, daqui a pouco estaremos todos juntos. Chegamos em casa, horas depois, eram 1 da tarde. Entramos, eu e minha esposa, rapidamente dentro de casa, correndo para ir para o quarto da nossa filha, querendo ser o primeiro a vê-la, primeiro a abraçar, primeiro a beijar. Entramos no quarto dela, estava só o cachorrinho dela deitado no pé da cama. Imaginamos que ela estivesse no banheiro, na suíte. Aí entramos, tentamos entrar no banheiro, estava trancado, bati na porta, ela não respondeu. Bati uma segunda vez, já mais forte, imaginando que ela estivesse com fone de ouvido e não estivesse escutando as batidas, ela também não respondeu. Comecei a ficar nervoso, mas imaginando que tivesse alguém dentro do apartamento com ela, que tivesse pego ela de refém e se trancado dentro do banheiro, porque não era normal. Minha esposa pegou a chave reserva que abre os banheiros por fora e eu peguei a minha arma, já esperando um confronto com uma pessoa estranha dentro do banheiro. Abrimos a porta e no primeiro momento a gente só viu a minha filha caída dentro do box, só a parte da cintura para baixo. Minha esposa correu em direção dela e gritando, minha filha desmaiou. Quando nós entramos e colocamos a cabeça para dentro do box, foi que nós tivemos a certeza do que tinha realmente acontecido. Minha filha estava caída ali, uma imagem horrível que nenhum pai, nenhuma mãe quer presenciar. Não vou falar detalhes porque acho que não convém até, mas, enfim, minha esposa jogou-se em cima da minha filha e chorando desesperadamente, chamando por ela, e eu, de uma forma impressionante, me mantive calmo, muito calmo, tomando todo o pé da situação e principalmente preocupado com que minha esposa, diante daquela situação, também atentasse contra a vida dela, porque estava muito fácil naquele momento para ela. Depois de alguns minutos eu consegui acalmá-la, levei ela para a sala, sentamos no sofá, ela imediatamente ligou para o filho, para o nosso filho Maurício, e falando, filho, vem para casa que aconteceu uma coisa horrível com sua irmã. Falou só isso e desligou o telefone. Eu também, nesse momento, aproveitei para ligar para o SAMU e para a PM. E foi a PM que avisou os colegas da delegacia da Polícia Federal de Itajaí. Logo em seguida, meu filho entrou chorando em casa e a esposa veio ao encontro dele, eu também fui ao encontro do meu filho. E que cadê minha irmã? O que aconteceu com a minha irmã? Falei, filho, calma, a sua irmã suicidou-se, está caída lá dentro do box do banheiro dela. Ele imediatamente quis correr em direção ao banheiro, ao quarto da irmã. Eu falei, não vá, não vá. E ele, por que eu não posso ir? Eu falei, não vá, filho, você não precisa ver aquilo. É muito feio, não vá. E ele retrucou e forçou a passagem e eu não deixei. Ele se acalmou um pouco, ficou chorando com a mãe, sentado no sofá. Nisso chegaram os colegas, a PM e os bombeiros. E nós ficamos ali. E depois daquele momento, e a partir daquele dia, meu filho todos os dias me agradece por eu não ter deixado ele ver a irmã. Ele fala, pai, graças a Deus que não tem essa imagem que você, a mãe, tem. Como foi importante isso para mim. A minha recuperação é mais rápida, mais tranquila do que a do pai e da mãe, porque eu não tenho essa visão. Daí aconteceu tudo, passaram-se os dias, comecei meu tratamento psiquiátrico, psicológico, tomando medicação, mas eu via que meu filho não estava bem.
Eu olhava para ele, ele me olhava, desviava a vista e chorava. E no outro dia a mesma coisa, à tarde, à noite, era sempre a mesma coisa. E eu perguntava, filho, o que está acontecendo? Ele falou, nada, pai, é a Lela. Eu falei, tudo bem, filho, eu sei que é a Lela, mas o que está acontecendo contigo? Eu sei que está acontecendo alguma coisa. E ele falou, pai, me perdoa, o pai está bravo comigo? Eu falei, por que eu vou estar bravo contigo, filho? Porque o pai pediu para mim cuidar da Rafaela e eu não cuidei. Eu falei, nunca, filho, nunca, nunca, nunca. Não foi nesse sentido que o pai pediu para você cuidar da Rafaela. Foi no sentido que se ela precisasse de ajuda, se ela precisasse de ir ao médico para uma dor de ouvido, uma gripe, ou precisasse de dinheiro, ou precisasse de carona, era só nesse sentido. Nunca imaginávamos que ia acontecer uma coisa dessa. Se nós imaginássemos, nunca teria deixado ela sozinha sob a sua responsabilidade. Eu, você e a mãe, nós três íamos cuidar dela. E a partir daquele dia, meu filho começou a melhorar, porque era esse o sentimento de culpa que ele carregava. Comecei a fazer meu tratamento psicológico, psiquiátrico, medicação, e com a psicóloga, 3 meses depois do início do tratamento, a psicóloga chegou para mim e falou, seu Mauro, eu não estou vendo melhoras no senhor. Eu acho que eu não estou conseguindo atingir os meus objetivos. Eu vou falar com a minha coordenadora para que a gente troque de psicóloga. O senhor se importa? E naquela época eu não me importava com nada. Eu só bati os braços assim, dizia tudo bem. E na outra semana eu já estava com a segunda psicóloga. E nós começamos novamente o tratamento. E 3 meses depois, a segunda psicóloga chega para mim e diz, seu Mauro, eu gostaria de passar o seu caso para uma outra profissional, porque eu estou vendo que o senhor não está melhorando nada. Eu falava todos os dias para a psicóloga, para minha esposa, para quem quisesse ouvir, que eu estava esperando a volta da minha filha, porque eu acreditava que ela ia voltar. Eu acordava de manhã, ia no quarto dela, ver se ela estava lá dormindo. Eu chegava em casa da rua, eu ia no quarto dela, ver se ela estava lá no computador. E a psicóloga dizia, isso aí não vai acontecer. Mas eu falava, eu sou cristão, eu creio em Deus, milagres acontecem, eu estou esperando um milagre. Aí ela viu que não tinha jeito, ela chamou uma terceira psicóloga. 3 meses depois, eu estava com uma nova psicóloga. E essa nova psicóloga já é uma pessoa um pouco mais velha, mais experiente. E nós, a partir dali, começamos realmente um tratamento. Eu me sentia como uma criança perto dela, porque toda semana ela me dava uma tarefa para fazer em casa. Todas as semanas era uma tarefa nova. Eu tinha que baixar músicas no pendrive, as músicas preferidas da Rafaela. Eu tinha que ler um livro que a Rafaela gostava. Eu tinha que comprar um presente para a Rafaela e levar lá para ela, para mostrar para a psicóloga. Eu tinha que comprar um presente que a Rafaela poderia ter comprado para mim e não comprou. E muitas cartas, escrevi muitas cartas. Depois de um determinado tempo, ela pediu que eu fizesse um trabalho, já mais para o fim do tratamento, sobre suicídio. E eu aprendi muito sobre suicídio com esse trabalho. Eu aprendi que o suicídio é muito frequente e muito presente na vida, no mundo todo, aqui no Brasil, principalmente aqui na região sul. Para você ter uma ideia, são quase 1 milhão de pessoas que suicidam-se todos os anos no mundo. Sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 mil pessoas, quase a metade, morrem por homicídio. Então, é um número muito grande de suicídio. Aqui em Santa Catarina, o índice nacional de suicídios por cada 100 mil habitantes é de 5,8 pessoas. Aqui em Santa Catarina é 8,8. No Rio Grande do Sul é ainda maior, é 10,3 pessoas por cada 100 mil habitantes que se suicidam. A região sul, apesar de ter somente 14% da população brasileira, ela responde por um percentual de 23,9%
dos suicídios do Brasil. E num estudo feito entre policiais do Brasil todo, não só policiais militares, não só policiais federais, todos os policiais, uma pesquisa divulgada esse ano, mas feita com base nos dados de 2018, diz que o índice de mortes entre policiais no Brasil é de 23,9, sendo que no restante da população civil do Brasil é 5,8. Então é muitos policiais se suicidando, na verdade é muita gente se suicidando. Terminado esse trabalho, eu apresentei para a psicóloga, ela leu, me elogiou muito, quis saber as fontes, eu falei que todas as fontes eram fontes oficiais, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, e ela numa outra sessão, na outra semana, ela me pediu um outro trabalho. Esse trabalho seria escrever uma carta, mais uma carta. Só que dessa vez eu não iria escrever em casa, eu iria escrever ali mesmo, na frente dela. Ela falou assim, sente-se aqui, pega essas folhas de papel e comece a escrever uma carta. Mas não vai ser uma carta qualquer. Essa carta, quem vai escrever essa carta para você vai ser sua filha. Sente ali, esqueça que eu estou aqui nessa sala, pense que você está sozinho e sua filha vai escrever para você. Eu me sentei, me concentrei e comecei a escrever. Depois de alguns minutos eu tinha escrito 2,5 folhas de papel. Terminei, olhei para ela, ela falou, leia por favor a carta que você escreveu para mim. E eu comecei a ler aquela carta que era o que Rafaela havia dito para mim. Pelo menos essa era a intenção da carta. Li toda a carta, quando terminei, olhei novamente para a psicóloga, ela me olhou assim, muito séria, estranhamente, levantou, abriu os braços e não falou nada, me chamando para um abraço, só com os gestos. Eu levantei, me abracei com ela, fiquei abraçado entre os braços, ficamos um minutinho ali, eu muito emocionado, e imaginando que ela também estivesse emocionada. Aí depois sentamos novamente e ela falou, quero deixar bem claro para você que eu não acredito em espiritismo. E muito menos eu acredito em psicografia. Mas eu estou arrepiado até agora e fiquei arrepiado o tempo todo, impressionada, porque quando você escrevia não parecia que era você que estava escrevendo, parecia que era a tua filha. E o que está escrito aí eu estou impressionada também. Eu acho que com isso, com essa carta de hoje, nós encerramos o nosso tratamento e vejo que você já está em condições de seguir o seu caminho sozinho. Mas antes de você ir embora, eu tenho mais uma tarefa para você apresentar na semana que vem. Você vai contar a tua história, desde o início. Tua história de vida com a Rafaela, com a tua esposa, com o teu filho. E vai trazer para mim aqui que eu vou analisar pela tua história, a gente vai ver como é que vai ser o futuro. E eu escrevi essa história, e a história que eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Como sobrevivente de suicídio. Sobrevivente de suicídio são os parentes dos suicidas. Pela psicologia, eles são chamados de sobreviventes. Pai da Rafaela, uma jovem suicida que com 22 anos tirou a própria vida, deixando para trás uma família estruturada, feliz e com boa condição financeira, tem alguma experiência para falar sobre o assunto, já que senti na pele o que é a dor da perda de uma filha por suicídio. Se perder uma filha é difícil, imagine perder essa filha por suicídio. Saber que ela desistiu de viver, desistiu de você. Desistiu da família, dos amigos e do futuro. É um trauma difícil de superar. Foram mais de 2 anos de tratamento psiquiátrico e psicológico para tentar entender e aceitar. Perder um filho é como estar morto mesmo vivo. É muito doloroso. Você fica sem saber o que fazer. Fica totalmente sem chão e sem rumo. A vida deixa de ser justa, a saudade é um sentimento que cresce mais a cada dia. É uma coisa que muda totalmente você. Você perde toda a fé em Deus, principalmente quando você é uma pessoa alegre, otimista, cheio de fé e com planos para o futuro. Você simplesmente vai tocando a vida sem se importar com o que ocorre à sua volta. Sublimar esta dor não é fácil. Enfrentar a morte de uma filha por suicídio é muito cruel.
Com o suicida vai junto toda a estrutura familiar. É uma ferida difícil de cicatrizar. Como pai, mexer nessa ferida exige muita coragem, pois o suicídio é ainda um grande tabu em nossa sociedade. Ao contrário de outros lutos, no luto por suicídio, os amigos não sabem como falar com você ou o que falar. Então, eles simplesmente não falam nada. O luto se torna muito diferente dos outros lutos, mas esse é o momento que você mais precisa do ombro amigo. O luto por suicídio é cheio de perguntas, de porquês. Por que minha filha suicidou-se? Por que ela fez isso comigo? Como é que eu não percebi nada? Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? Será que isso pode acontecer de novo comigo, com minha esposa ou com meu filho? São perguntas que não calam, mas que infelizmente não têm uma resposta. Perguntas que nunca serão respondidas, já que quem se suicida não está mais ali para responder. E mesmo deixando uma carta, nunca esclarece totalmente os supostos motivos. É um luto que retorna em diversos momentos da sua vida. Quando você vê as amigas da sua filha se formando, casando, tendo filhos, enfim, seguindo a vida. Enquanto para você sobrou apenas tristeza, dor, saudades e sonhos interrompidos. Se já não bastasse o tabu, o preconceito e a dor, o luto por suicídio sempre envolve uma investigação policial, pois sempre é visto como morte suspeita. Isso se torna um grande estresse para você e seus familiares. Em um luto delicado, onde ainda estamos tentando lidar com o sentimento de culpa e as perguntas de como não fomos capazes de perceber os sinais de alerta e assim evitar a tragédia. Na minha família e entre amigos, nunca tivemos um caso de suicídio. Um pai nunca espera a morte de uma filha, nunca espera o suicídio de uma filha. Depois do suicídio da minha filha, muitas vezes eu também quis morrer. Passei 2 anos no piloto automático, sem me importar com o que se passava à minha volta. Vivia em total apatia, chorava todos os dias. O suicídio de uma filha é devastador. O sofrimento, o desespero e a desesperança são grandes. A vontade de desistir, de acabar com essa dor é diária. O suicídio como solução parece viável. Mas pensar em causar a mesma dor em quem já está sofrendo tanto como minha esposa e meu filho, realmente não é a melhor solução. Seria muita maldade para com eles. A gente sempre acha que não merece esse sofrimento todo. É que quando uma pessoa se mata, mata um pouquinho de cada um daqueles que amavam, que ficam psicologicamente abalados e traumatizados. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de estudo e de trabalho. Você se questiona diariamente da sua capacidade de pai, que tem como principal função criar os filhos e defendê-los das injustiças e perigos do mundo. Mas como defender minha filha dos perigos do mundo, se o perigo estava dentro de casa, dentro dela mesma? Sempre cuidei da minha filha como uma joia, com muito amor e carinho, respeitando e aceitando como ela era, sem qualquer julgamento ou censura. Acredito que, como todo pai de um suicida, eu carrego um percentual de culpa. Sempre penso que poderia ter evitado, mesmo acreditando no livre-arbítrio. Minha filha tinha depressão e suicidou-se, mas não era só isso, pois há milhões de pessoas com depressão no mundo que não se suicidam. No suicídio há muitas coisas que não sabemos e não queremos saber. Ela fez tratamento para a depressão e depois não quis mais. Dizia que estava bem, que era feliz assim do jeito dela. E realmente parecia estar bem, apesar de ser muito fechada e mal-humorada, mas acreditavam ser uma fase como a adolescência, onde os jovens estão centrados na solidão, no individualismo e no mundo virtual. Infelizmente aconteceu o suicídio da minha filha, e o que me resta é a resiliência, superar essa dificuldade, tirando disso mais força e aprendizado. Hoje, estudando sobre o assunto, eu vejo como o suicídio é frequente e presente. Vejo ainda que se soubesse naquela época o que sei hoje, talvez tivesse notado o quão diferente minha filha estava e os perigos que ela corria. Pesquisando, fiquei impressionado com os sintomas da distimia, que é um transtorno psicológico que, segundo a Organização Mundial de Saúde, está mais associado com o risco de suicídio. Tristeza ou mau humor deprimido em maior parte do dia. Perda de prazer nas atividades que antes eram agradáveis. Grande mudança de peso. Perda ou aumento de apetite. Insônia ou sono excessivo. Fadiga ou perda de energia. Sentimentos de desesperança, inutilidade ou culpa excessiva. Problemas de concentração que ocorrem quase todos os dias. Na infância, a distimia pode ocorrer juntamente com o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, irritabilidade, problemas de comportamento, mau desempenho escolar, atitude pessimista, habilidades sociais pobres e baixa autoestima.
Hoje, eu sei que minha filha apresentava em maior ou menor escala praticamente todos os sintomas acima descritos. Sei também que entre gays e bissexuais, as taxas de suicídio são 5 vezes maiores do que no restante da população. Mas ela já havia conversado com nós e esse era um assunto muito bem resolvido em nossa casa. Um mês antes do suicídio, aos olhos do leigo, tudo parecia muito bem. A minha filha estava na melhor fase da vida dela, terminando a faculdade de biomedicina, mas alegre e determinada, relacionando-se melhor em casa e com planos para o futuro. Parecia que tudo estava tranquilo, mas na verdade ela estava assim porque já estava decidida a morrer. E isso é um dos sinais dos suicidas, a falsa melhora, quando ela sabe que daqui a poucos dias todos os seus problemas estarão resolvidos. Minha filha deixou uma carta digitada na tela do computador, escrita em inglês e postada num site americano, num fórum de debates. A gente respeita a escolha do outro, mas não entende. Talvez nem Rafaela entendesse. O suicídio é uma tragédia individual, onde o seu ente querido interrompe a própria vida, deixando para trás um sentimento de culpa e dúvida e o início de um luto longo, dolorido e sofrido. No luto por suicídio, você passa por fases características, não necessariamente seguindo uma ordem, que geralmente começa com uma negação. Nessa fase, você não quer acreditar que de fato o suicídio ocorreu. Acaba por se isolar e prefere não tocar no assunto, não encarando a realidade e não querendo acreditar que a perda é real. Você pensa, isso logo vai passar, eu estou num pesadelo, mas logo tudo volta ao normal. A negação se torna uma alternativa que você encontra para ignorar a situação. A segunda fase do luto é a perda total da fé. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha filha? Quando as pessoas como consolo dizem, Deus vai te ajudar, você pensa, eu não quero a ajuda de Deus, eu queria que Ele tivesse ajudado e protegido a minha filha. De repente, tudo aquilo que você sempre acreditou cai por terra e você se sente desamparado e traído até mesmo por Deus. Em seguida vem a raiva muito intensa. Neste momento você se dá conta que não adianta mais negar.
você se convence que aquele suicídio realmente ocorreu, que sua filha morreu. E com isso, no lugar da negação, entra o sentimento de raiva. Como é que ela pôde fazer isso comigo? Ela nunca me amou. A raiva se estende a você, a sua filha e até a Deus. É um mecanismo de autodefesa que também faz parte do luto. A barganha é mais uma face do luto. Depois de uma perda, ela pode assumir a forma de uma troca com Deus. E se eu dedicar o resto da minha vida ajudando os outros, eu posso acordar e perceber que tudo isso foi um pesadelo? Querendo voltar no tempo, reconhecer a doença, impedindo que o suicídio aconteça. Depois vem a busca por tentar entender as causas do suicídio, ou ainda o que eu poderia ter feito para evitar aquela morte. Como é que eu não enxerguei? Como é que eu deixei isso acontecer com ela? É possível identificar alguns sinais de comportamento suicida, mas infelizmente não temos como saber antes que a pessoa vai se matar. Nem sempre os sinais são fáceis de ler. Na maioria das vezes, esses sinais só são interpretados após a morte. Posteriormente, vem o estigma em torno da morte suicida e o medo. Será que minha esposa ou meu filho também podem ser levados a cometer suicídio? É que quando alguém próximo a você se suicida, o suicídio, que é algo distante, passa a ser uma possibilidade real para você e para toda a sua família. Outra fase do luto é a depressão, período em que os sentimentos como tristeza, vazio, melancolia e isolamento são comuns. Você percebe que por mais que tenha tentado negociar a perda, ela permanece ali. Você pensa, eu devo ser uma pessoa muito ruim, eu nunca mais vou voltar a ser feliz. Essa dor nunca vai passar. E com isso você se isola cada vez mais dos familiares e dos amigos. Por fim, vem a aceitação, que é considerada a última fase do luto. Período em que você não nega mais os fatos, se dá conta que a morte realmente ocorreu, aprende a viver com essa nova realidade. Volta a crer em Deus, não sente mais raiva pelo acontecido ou por não poder ter evitado o suicídio. A busca dos porquês, o medo e a depressão dão lugar à compreensão e o entendimento. Que existem coisas que a vida que não podemos evitar, que estão acima da nossa capacidade e finalmente chega um momento em que você contorna a situação, aceita o seu destino e segue em frente com sua vida. Você pensa, eu vou me superar, isso não é o fim. Vou aprender com isso a me tornar uma pessoa melhor. Uma das piores fases do luto foi o primeiro ano após a morte da minha filha, pois é o primeiro ano em que você passa o primeiro aniversário dela, o primeiro dia dos pais, dia das mães, Natal e Ano Novo sem a presença dela. Eu tenho muito claramente que passei por todas essas fases de luto, de maneira muito intensa. A negação, a perda da fé em Deus, a raiva da minha filha, a barganha com Deus, a busca dos motivos que a levaram ao suicídio, o medo que a minha esposa ou meu filho também se suicidassem, pelo sofrimento que estávamos passando, e a depressão e, por fim, a aceitação. Eu tive muitas dificuldades em enfrentar essas fases do luto, mas tive o auxílio da terapia do luto, que me envolveu o acompanhamento por psicólogo e psiquiatra, medicação e todo o apoio da minha esposa e do meu filho, que teve como objetivo me auxiliar nesse difícil momento da nossa vida. O luto é finalizado quando você consegue superar a perda da sua filha e segue em frente. Ter um suicida na família é uma grande carga a carregar. Somos obrigados a aceitar a realidade de que há coisas na vida que acontecem independente da nossa vontade e que a gente não descobre a resposta de tudo e mesmo assim tem que seguir em frente. Depois de ter tido uma experiência familiar com suicídio, você se vê obrigado a dar testemunho não apenas como um ato de solidariedade com as pessoas que experimentam sofrimento semelhante, mas também como uma forma de tentar evitar que novos casos aconteçam. Pais, acredite nos seus filhos e passem a sensação de que eles podem confiar em vocês. Se minha filha tivesse confiado em nós, talvez tivéssemos conseguido salvar a vida dela. Nós, pais, precisamos dedicar mais tempo em nossa rotina diária para estar e conversar com os nossos filhos, passando mais tempo livre com eles. Somente desta maneira conheceremos o que os preocupa, seus medos e angústias. Hoje em dia, com a internet, os jovens acessam mundos diferentes que pais e professores não conseguem alcançar. Antigamente, sem a internet, as pessoas tinham menos informações sobre o suicídio e de como se suicidar. Dificilmente encontrariam pessoas que falassem sobre as vantagens, entre aspas, do suicídio. O suicida não quer se matar, mas deixar de sofrer. Na consciência doente, ele não sabe que a chave para se livrar do sofrimento crônico é se tratar e não se matar. Se o destino cruzar no seu caminho uma pessoa com ideias suicidas, ouça a pessoa sem questionar suas fraquezas, tentando mostrar a ela que o suicídio não é a melhor saída. E, principalmente, assuma um compromisso de não abandoná-la, antes de convencê-la a procurar ajuda profissional. É um compromisso que você deverá ter com o destino e a vida daquela pessoa.
Quem deseja interromper a própria vida sempre acaba dando sinais, mas algumas vezes os sinais são quase imperceptíveis. Por isso, não podemos julgar as pessoas que não identificam esses sinais como irresponsáveis. O importante é que as pessoas próximas tentem aprender e identificá-los. Os principais sinais de alerta que sempre devemos ficar atentos é quando eles começam a fazer ameaça de suicídio, ter comportamento de risco desnecessário, começar a se despedir de parentes e amigos, apresentar muita irritabilidade e tristeza excessiva, demonstrar sentimento de culpa, choros frequentes, começar a colocar as coisas em ordem, aparente melhora de um quadro depressivo grave, é a falsa calmaria. Falar sobre querer morrer, vontade de sumir, a vida não tem sentido, não vale a pena estar aqui, estou cansado de viver. Não ter propósito de vida, sentir-se um peso para os outros, estar se sentindo preso, estar sob dor insuportável, procurar formas de se matar, usar mais álcool ou drogas, agir de modo ansioso, agitado e irresponsável, dormir muito pouco, se sentir isolado, falta de vontade de estar com outras pessoas, demonstrar raiva ou falar sobre vingança, ter alterações de humor extremas, mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos, piora no desempenho na escola ou outras atividades, afastamento da família e de amigos, perda de interesse em atividades que antes gostava, descuido com a aparência, perda ou ganho inusitado de peso, comentários autodepreciativos persistentes, pessimismo em relação ao futuro, desesperança, comentários sobre morte, sobre pessoas falecidas e interesse por essa temática, doação de pertences que valorizavam. Observando alguns desses sinais, devemos tomar certas precauções, como, por exemplo, não deixar a pessoa sozinha, colocar telas de proteção na janela dos apartamentos, tirar de perto armas de fogo, álcool, drogas, pesticidas, medicamentos ou objetos cortantes. Informar síndico, vizinhos e zelador. Levar a pessoa para uma assistência médica especializada e ligar para canais de ajuda. Não se deve divulgar a forma como as pessoas tiram a própria vida. Isso pode estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje, eu sei que o suicídio não tem nada a ver com amor, nem com falta de amor. Tem a ver com dor, sofrimento, desespero e desesperança. A fé que desapareceu com o suicídio da minha filha, aos poucos foi voltando, à medida em que o tempo passou e eu fui aceitando e perdoando ela. Mas a dor de perder um filho não passa nunca. Com o tempo, aprendemos a conviver com essa triste realidade. No final de todo esse processo, a gente aprende que se pode voltar a ser feliz, mesmo que esse seja um caminho lento. Eu, graças a Deus, passei por todas essas fases e hoje me considero, e não só eu, como também a psicóloga e a psiquiatra, que já me deram alta, já suspenderam toda a minha medicação, eu me considero totalmente curado da minha depressão. O Centro de Valorização da Vida realiza um serviço voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio, por telefone ou pela internet. É um serviço que opera 24 horas por dia e atende gratuitamente pelo telefone 188. E também está disponível por e-mail e chat, que abre um canal de comunicação direta com os mais jovens. O site é cvv.org.br. Obrigado, meus amigos. Em primeiro lugar, agradecer a Fabiana, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que eu acho que esse tipo de ação e de conversa é que eu acho que consegue mudar as coisas, a gente poder tentar quebrar um pouco o preconceito, o estigma que se tem às doenças mentais, né? E acho muito legal o trabalho, né, que a Fabiana vem fazendo, todos os anos tem, né, tentado fazer alguma coisa, alguma palestra, alguma ação, né? Esses tempos eu até te mandei, né, que eu vi que a Polícia Rodoviária andou também fazendo algumas ações aí, divulgando, então acho que isso é muito importante, ainda mais vindo de instituições que são tão valorizadas pela população, tá? Assim, eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Eduardo, eu sou psiquiatra, eu vim do Rio Grande do Sul, sou lá de Pelotas, fiz toda a minha formação lá. Para falar essa coisa do preconceito, eu tinha preconceito com psiquiatria. Eu achava, eu digo, esses psiquiatras, tudo um bando de... ficam enrolando as pessoas, drogando as pessoas com remédio, essa coisa de terapia, tudo bobagem, né? Isso quando eu era estudante. Aí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu pude fazer estágio em psiquiatria. Aí, pagava até alguma coisa, outro estágio não tinha oportunidade ainda, eu fui fazer um plantão. Aí, nesse primeiro plantão, eu vi um rapaz que tinha tentado suicídio, tinha se quebrado e tinha uma esquizofrenia e estava com um quadro totalmente psicótico. E eu me lembro que
peraí, essa coisa existe, então existe alguma coisa de doença mental, isso não é tão bobagem. E nisso eu conversei com a médica de plantão, que eu era estagiário, e era uma pessoa super legal, e ela assim, olha, não, esse rapaz tem uma doença, agora nós vamos dar uma medicação para ele, vai ficar internado, depois tem que continuar o tratamento. Queres acompanhar o caso, até para te ver a evolução, ver o que acontece? Eu digo, não, eu quero, né, vamos ver o que está acontecendo. E nisso eu comecei até a me interessar um pouco mais pela psiquiatria. E acabei gostando da área. Tem uma coisa que a Universidade Federal de Pelotas dizem que quem faz medicina lá acaba virando psiquiatra, porque a psiquiatria de lá acaba sendo bem forte, os professores são legais, e eu acabei me apaixonando pela área. Bom, fiz minha formação lá em Pelotas também, terminando eu vim direto para cá para Floripa, fui servir na Marinha do Brasil, todo médico quando se forma a gente tem que fazer o serviço militar, e lá na Marinha a gente começou a trabalhar fazia grupos, atendimento aos militares ativos da reserva, trabalhei também na emergência do hospital psiquiátrico que a gente tem aqui no estado, que é o Instituto de Psiquiatria, também chamam Colônia Santana, que é lá em São José. Depois fiquei no consultório e agora voltei para a Colônia Santana, né, para o hospital, que eu sou funcionário do estado. Eu trabalho lá, eu sou coordenador de uma unidade de internação feminina, eu sou diretor clínico do hospital, eu trabalho com a residência médica. Nos últimos 10 anos a gente tem formado psiquiatras aqui em Santa Catarina, antes só tinha Rio Grande do Sul, depois São Paulo. A gente forma 6 por ano aqui em Florianópolis, em Blumenau se forma 1 por ano, Curitiba agora também tem algumas especializações em psiquiatria. Então eu passo meu tempo ou no IPQ ou no meu consultório. Também faço trabalho voluntário, que é da Associação Catarinense de Psiquiatria, da Brasileira. Eu hoje sou diretor tesoureiro da Catarinense e sou diretor regional sul da ABP. Bom, então começando aqui, né, por que é importante falar sobre suicídio? Primeira coisa é que falar sobre suicídio salva vidas, né? Então, assim, só o fato de a gente poder conversar sobre isso, tentar quebrar o estigma, quebrar o preconceito, já ajuda. Uma coisa importante, a gente fica com medo de perguntar se, tem pensado em morrer, ou, né, até que ponto a gente vai estimular a pessoa a fazer qualquer coisa. Primeira dica, assim, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, as pessoas ficam até aliviadas quando podem falar, quando a pessoa escuta sem preconceito, poder ver o que está acontecendo e a partir daí poder tentar oferecer alguma ajuda. Bom, então assim, a minha ideia vai ser passar para vocês alguns números. Eu acho que o Mauro já nos deu bastante dados e bastante coisa, e assim, eu acho que talvez o mais interessante é que ele pode colocar uma experiência real de vida e o quanto a pessoa sofre com isso. E acho que o mais importante, né, se fala o suicídio é contagioso, ele vai atingir só a pessoa. Não, se tem ideia estatisticamente que pelo menos 6 pessoas ao redor vão sofrer com suicídio, ou seja, os sobreviventes. E a gente tem que se preocupar com essas pessoas, né, porque um trauma desses, um estresse desses, pode levar a pessoa a ficar deprimida. Quer dizer, que legal que o Mauro teve um apoio, teve um serviço de psicologia que pôde ajudar ele, pôde consultar uma psiquiatra que ajudou ele, fez um tratamento e está bem, está aí hoje, está trabalhando, tocando a vida e ainda podendo ajudar outras pessoas que, né, possam necessitar de ajuda, né, só fazer essa divulgação aí já é uma grande ajuda. Tá? Então, eu vou passar algumas coisas que eu achei interessante para a gente poder estar conversando e a ideia é a gente tirar dúvidas. Eu gosto muito de um bate-bola, de ver quais são as dúvidas das pessoas, porque a partir daí a gente vai direto no que interessa. Bom, assim, isso é uma campanha da ABP que justamente combater estigma é salvar vidas. Então, assim, cada ano a Associação Brasileira de Psiquiatria tem tentado ter um slogan, algum lema para a campanha, e esse ano é isso, a gente tentar quebrar estigma, que isso acaba sendo o principal problema. Depois até eu vou colocar isso, né? E se fala, quer dizer, um principal fator de risco são tentativas prévias e um transtorno mental. Duas coisas que a gente sempre tem que ter cuidado, doença mental e quem já tentou. Quem já tentou tem mais probabilidade do que quem nunca tentou. Se eu pegar pessoas que têm um transtorno mental, tem muito mais probabilidade. Na verdade, se pensa que tem estatística de 90% dos suicídios poderiam ser evitados porque tem um transtorno mental. Tem um colega nosso que ele até briga que diz que não, que 100% poderiam ser evitados. Se a gente puder estar atento, tratar as doenças, ter talvez melhores condições de vida e aí vai. A gente tem que ter muito cuidado com a questão da família, porque às vezes a família acaba pegando toda a responsabilidade. A gente tem que pensar até que ponto outras, né, os próprios estados não têm uma responsabilidade, até que ponto as escolas também não têm responsabilidade, né, de estar em cima dos alunos, até que ponto todos nós temos um pouco essa responsabilidade de poder, que nem falou, às vezes um colega não está bem, poder chegar junto, um amigo, alguma coisa nesse sentido. E talvez a gente poder prevenir um pouco mais. Bom, como eu falei, o grande encrenca é o preconceito e estigma, né? A gente até estava conversando aqui no início, né? É engraçado, assim, os policiais são um fator de risco. A gente médico também é fator de risco para suicídio.
tá? É interessante ter alguma coisa em comum. O que a gente tem em comum? Bom, a gente investiga doenças, a polícia investiga crimes, né? E tem uma coisa, né? A gente não pode ser fraco. E aí tem aquela ideia, quem tem depressão é fraco, quem tem um transtorno mental é fraco. Então imagina se um policial vai ter uma doença mental, ferrou. Imagina o médico, né? Se o médico vai assumir que tem uma doença mental, esse tipo de coisa, também pega. Mas policiais, médicos, são pessoas como qualquer outra, que podem adoecer, podem ser tratadas e levar uma vida normal, tá? Bom, essa coisa do preconceito é engraçado, que a gente às vezes vê assim, bipolar atropelou não sei quem, esquizofrênico fez não sei o que mais. Mas a gente nunca viu falar um diabético atropelou alguma coisa, ou um hipertenso fez alguma coisa, né? Então, assim, com as doenças mentais já se tem esse preconceito. Outra encrenca é Hollywood. Hollywood só ferrou, né? Que quase todos os filmes que têm a ver com a psiquiatria, às vezes só aumentam o estigma e o preconceito das doenças mentais, que acaba sendo uma encrenca. Bom, a Ação Brasileira de Psiquiatria começou em 2014 a fomentar mais e investir nessa campanha de Setembro Amarelo. E foi muito legal que a partir daí se sacudiu e várias outras entidades, várias outras instituições têm abraçado essa campanha. E a ideia não é que se fale só em setembro. Setembro é para a gente talvez sacudir um pouco mais a poeira, mas assim, o que a gente tem visto é a ideia de fazer ações o ano todo, tá? Principalmente de prevenção aos transtornos mentais, de poder tratar, de poder quebrar o estigma. Bom, aqui em Santa Catarina a gente começou, foi em 2015 que a gente começou a fazer algumas ações. E da onde que surgiu o Setembro Amarelo? Eu não sei se vocês sabem, mas esse rapaz, o Mike M., ele cometeu suicídio. Dizem que era um rapaz legal, que ele se dava bem com todos os amigos dele e ele tinha aquele Mustang amarelo. E parece que ele ajudava os colegas, ele tinha que trocar o não sei o que lá no carro dele, ele não trocou para ajudar um amigo dele, enfim. E aí nessas aí parece que ele tinha uma namorada, terminou o relacionamento e num ato de impulsividade, provavelmente estava deprimido, acabou se suicidando e deixou essa carta para os pais. Bom, a partir daí o pessoal se mobilizou, alguns colegas e tudo, e começaram a fazer uns post-it que é It's okay to ask for help, ou seja, é ok pedir ajuda. Isso começou a se espalhar e até se tem uma ideia que teria o efeito ripple, que seria tipo tu jogar uma pedrinha na água e ela vai se espalhando e vai abrindo e as ondas vão. Foi uma coisa interessante que em outro estado, nos Estados Unidos, um aluno foi pedir ajuda para a professora e estava com esse post-it. Então eles viram que, olha, talvez a partir daí vamos fazer a campanha e o amarelo é pelo Mustang amarelo do Mike M. Como eu falei aqui, a própria BP e a CP, o que a gente tem tentado fazer? Às vezes iluminar algum ponto turístico ou característico para tentar levantar a lebre, fazer as caminhadas. A gente fez algumas capacitações aqui em Florianópolis, esse ano a gente não conseguiu fazer, mas o que a gente pensou? Muitas vezes uma pessoa que tentou suicídio ou pensa suicídio não vai chegar no psiquiatra. Vai chegar o quê? Às vezes no posto de saúde, para uma cidade de enfermagem, para algum outro serviço de saúde. Então a gente pensou assim, olha, vamos tentar fazer um treinamento, uma capacitação para os profissionais que trabalham na área da saúde, porque assim, eu teria uma capacidade X de dar aulas. Agora, eu não tenho como ir em tudo que é posto, tudo que é lugar. Então vamos tentar chamar a turma, a gente treinar eles e a partir daí espalhar um pouco mais essa coisa. Então isso é uma das coisas que a gente tem feito, as palestras, né? E uma coisa importante assim, a gente vê muita gente comemorando e esse tipo de coisa. Na verdade, a ideia é alertar, não é tanto comemorar, porque acho que não tem que comemorar suicídio, né? Mas a gente poder alertar a população, poder entender mais, poder conversar sobre isso. E se a gente conseguir ir espalhando essa ideia, pelo menos a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente. Assim, ó, essa é outra cartilha que eles fizeram. Isso aqui é a BP TV. Tem no site da BP, era segunda-feira, agora eles passaram para terça. Toda semana tem uma fala, geralmente são 2 psiquiatras, que conversam sobre temas em saúde mental, gratuito, aberto à população, é aberto para perguntas, né? Geralmente em setembro acaba se abordando mais questões ligadas a suicídio, então fica a dica aí, se alguém tiver interesse, quiser olhar, acaba tendo isso aí de forma gratuita. Esse é um gráfico que eu gosto muito, né? Eu até estava com medo que antes a Fabiana, eu dei as palestras na Polícia Rodoviária, eu digo, puxa, eu não vou repetir, mas enfim, o que esse slide nos fala? Na década de 60, em torno de 85% de quem tinha leucemia morria e 15% sobrevivia. Hoje em dia, 15% morre e 85% sobrevive, ou seja, olha a inversão.
Se pegar outras doenças, doenças cardíacas, diminuiu muito a mortalidade de lá para cá. Pegar a AIDS, quem que nunca ouviu falar Rock Hudson, né? Acho que todo mundo aqui já, né, não é tão jovem assim, mas a gente pegou quando, né, eu me lembro quando apareceu a coisa da AIDS, isso aí quem tem vai morrer. Depois, hoje em dia, a gente vê o Magic Johnson, outras pessoas que têm AIDS e que, ou HIV, na verdade, e que sobrevivem. Hoje ninguém mais morre de HIV e hoje em dia é considerado, inclusive, uma doença crônica, não é nem considerado um tão problema agudo. AVC diminuiu muito a mortalidade, suicídio meio que parece estável. E assim, alguns países parece que têm diminuído a mortalidade, alguns têm aumentado. Eu até vou entrar um pouco nesses que diminuíram para a gente ver o que foi feito e o que a gente pode fazer, né? Mas continua estável. E por que se acontece isso? Quer dizer, o que será que está acontecendo? O que se pensa é assim, olha, a maioria das doenças não se tem preconceito. Ninguém tem vergonha de dizer, eu vou no cardiologista, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes. Agora, dizer que eu tenho depressão, né, eu trabalho muito com esquizofrenia, dizer que tem uma esquizofrenia, complicado, eu tenho um transtorno de humor bipolar. E, infelizmente, as pessoas acabam olhando as doenças mentais no espectro das doenças mais graves, tá? E, na verdade, as doenças mentais não é assim, ou tu tem ou tu não tem. Em medicina, a gente tem situações que ou é ou não é. Quer dizer, ou eu posso estar grávida ou não estar. Eu mesmo não vou conseguir estar grávido nunca, né? Ou eu posso ter HIV ou eu não tenho HIV. Quer dizer, ou é ou não é. Agora, outras situações, tipo hipertensão. Se eu sair correndo aqui agora, descer a escada e voltar, minha pressão vai subir. Normal, né? Faz parte, é assim mesmo. Se eu comer uma barra de chocolate, meu açúcar vai aumentar. Isso não quer dizer que eu sou diabético, porque aquela hora ali está tudo tranquilo. Mas as doenças mentais são assim também. Se eu, sei lá, minha namorada brigou comigo, eu vou ficar triste, é normal, não é uma doença mental. Para dar essa palestra, eu vou ficar um pouco ansioso. Por quê? Porque eu vou ter que falar para vocês. Então, o que eu vou fazer com essa minha ansiedade? Eu vou estudar, já mexi na minha aula aqui umas 10 vezes, agora vim para cá, mexi de novo. Mas para quê? Para chegar aqui e conseguir executar. Agora, se eu sou tão ansioso, quando eu nem apareço aqui, ou daqui a pouco eu estou ansioso, tomo um trago e chego aqui bêbado, eu vou queimar meu filme, né? Então, as doenças mentais não é tipo assim, ou é ou não é. E as pessoas geralmente veem as doenças no quadro mais grave. Por exemplo, uma pessoa que é um alcoolista, daquele que está caído na rua, um dia ele foi uma pessoa que bebia um pouco além e isso vai ficando grave até que chega num quadro grave, né? Ou seja, uma depressão que não é tratada pode chegar a um suicídio. Mas as pessoas em geral têm ideia das doenças mentais, aqueles quadros graves. A gente não tem ideia que existem quadros leves, que a gente pode tratar. Então, esse é um problema. Outro problema é que se pegar HIV e outras doenças, tem associação de familiares, de amigos, se luta pelas coisas, se consegue que as pessoas tenham melhores tratamentos e acesso a tratamento. Infelizmente, em saúde mental não tem muito. A gente tem tentado, tem um grupo que está criando uma sessão nacional de familiares, amigos e portadores de transtornos mentais. A gente está para tentar montar uma aqui também em Santa Catarina. Para quê? Para que as pessoas que têm problemas, que convivem, possam ajudar a lutar para que se tenha melhor acesso, melhor tratamento e que a gente possa mudar um pouco isso, tá? Então, assim, por que as mortes continuam? Porque a gente tem muito preconceito e não se investe tanto em estudar essas doenças, em mexer com isso aí, ou até tratar os transtornos mentais, principalmente pelo preconceito, né? Porque hoje em dia a gente também sofre de preconceito dos psiquiatras, né? Porque assim, todo mundo acha que o psiquiatra é louco e aí vai, que a gente quer drogar as pessoas, né? Então assim, é complicado isso aí, tá? Então a gente podendo diminuir esse preconceito, as pessoas terem mais acesso, talvez a gente possa mudar um pouco esse panorama. E é o que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente está tentando mudar essa história. Para vocês terem uma ideia, em torno de 20% da população tem um transtorno mental, tá? Isso é a população em geral. Pior, em país subdesenvolvido, 4 de cada 5 dessas não recebem um tratamento. Ou seja, as pessoas estão aí, estão doentes, quer dizer, dá para a gente entender por que tem tanta gente, às vezes, cometendo suicídio e aí vai. Tem gente que até comenta, né, que, na verdade, as doenças mentais são doenças crônicas da infância e adolescência. E aí que entra a questão da gente poder prevenir, tá? Adolescentes, é considerada a segunda causa-morte neles é o suicídio, tá? Então, assim, e aí tem aquela coisa, a gente não espera um adolescente ficar doente, não imagina que o adolescente vai ficar doente, né? Quer dizer, está na melhor época da vida, como foi comentado, mas isso é de adolescente mesmo, né? Quer dizer, e é difícil, não é uma coisa fácil. Vou colocar para vocês que na psiquiatria a gente tem a especialidade da psiquiatria da infância e adolescência. E quem trabalha com isso fica 2 anos a mais só estudando isso aí, porque tem características
de cada idade, tem até que ponto é normal, até que ponto não é, então a coisa é complexa. E um outro dado é que 70% dos transtornos mentais começam antes dos 24 anos. Então, assim, a maioria das doenças mentais começam na infância e adolescência. Se a gente for pensar em alguma coisa importante para a gente prevenir, até numa aula que eu assisti agora há pouco, muito legal, se fala de diminuir estresse na gestação, de, né, a mãe poder estar melhor, quer dizer, onde começa a vida. Às vezes é difícil a gente prevenir o estresse, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, uma boa alimentação. Ou seja, se você tiver uma boa alimentação, isso já protege. Tá? Então, coisas simples que a gente pode fazer, tentar melhorar as gestações. Se fala muito nos primeiros anos de vida, o primeiro ano super importante para a criança não ter estresse, para a criança poder estar bem, para a família estar legal. Tem outro grupo que fala muito nos primeiros 1000 anos de vida, o quanto esse início da formação da pessoa vai influenciá-la para frente, né? Então, são coisas que são importantes para a gente ter uma ideia, tá? Bom, pensando assim, ó, o que causa suicídio, como é que é o suicídio, eu gosto desse quadrinho porque assim, ó, a gente tem alguns fatores que vão predispor a pessoa a ter um quadro assim, não quer dizer que vai ter, mas muitas vezes a predisposição com um estresse agudo, ou seja, a pessoa já não está legal, ou tem uma maior probabilidade de poder ter um quadro depressivo frente a um estresse, pode ter, né? Então, assim, predisponente, o principal transtorno psiquiátrico, a única causa morte em psiquiatria é o suicídio. Aí vai, tentativas prévias, suicídio na família, abuso. Tá? Eu vou dizer que eu me apavoro com isso. Eu trabalho em uma unidade feminina de internação, eu vou dizer, me apavoro com o que tem de história de abuso. Tá? Assim, eu falo com os residentes, que eu dou aula para psiquiatria, a gente sempre investigar isso. E a gente investiga e quase sempre tem. Tá? Então, imagina o impacto que um abuso tem na vida de uma pessoa. Impulsividade, isolamento, doenças incapacitantes, tá? Isso muitas vezes que a pessoa não vai melhorar, é uma coisa que também pode predispor. E os precipitantes, né, seria o quê? Desilusão amorosa, separação, conflitos, perdas financeiras, perda de emprego, ou seja, situações estressantes na vida. Tá? Então a gente tem a predisposição e tem o estresse. Pegando alguns números, né, se pensa em torno de 1.800.000 casos no mundo, né, no Brasil em torno de uns 10 mil casos por dia. A gente estava até conversando sobre como é uma epidemia, mas silenciosa. Essa coisa dos números, de porcentagem, é meio tricky. Por quê? Foi comentado pelo Mauro, né, que aqui no Sul a gente acaba tendo números maiores. Será que a gente tem mais suicídio aqui no Sul mesmo? Vocês acham que tem? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Pode ser mais investigado? Assim, ó, quer queira, quer não, aqui no Sul os serviços de saúde acabam sendo mais organizados, a gente tem uma estrutura melhor que em outras partes do país. Então, como é que tu tem esses números? Pelo registro. Eu vou dizer assim, eu tenho um paciente meu que foi trabalhar na Amazônia. E ele falou assim, doutor, tu não imagina o que tem de gente se matando lá, não tem ninguém nem aí. O que bebem, o que tem de alcoolismo em índios, o que tem de suicídio. Então, assim, não estou querendo dizer que não tenha mais aqui. Tem a questão da cultura alemã aqui, né, de pessoas mais fechadas, talvez se pensa que possa ter uma relação. Tem essa questão de maior esclarecimento, mas o que se pensa é até que ponto está sendo registrado. Hoje em dia é obrigatório se notificar as tentativas ou suicídio. Aí entra uma outra encrenca, né? Daqui a pouco a pessoa tem um seguro de vida e aí o suicídio não cobre. Até que ponto a família vai querer dizer que foi um suicídio? Ah, não foi um acidente de... né? Exato, não, não foi quem o senhor falou. Como é que vai lidar com as pessoas e dizer que um filho ou que um familiar cometeu suicídio? Ah, não, foi um acidente de carro. Né? Acidente de carro... Subnotificações, né? Tá. Então, esse número a gente ainda não sabe ao certo se é isso aí. Mas se tenta se esforçar para ver, né? Ah, caiu de não sei aonde, né, tomou uma overdose, quer dizer, até que ponto não tem mais suicídios que a gente não sabe. E como foi colocado, né, é a segunda causa em adolescentes e o principal, né, acaba causando impacto em mais 6 pessoas. Então, olha a encrenca que é. As tentativas ocorrem pelo menos 20 vezes mais que o suicídio. Quer dizer, você tem ideia que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, e a cada 3 segundos uma pessoa está tentando. Quer dizer, fica, 2, 3, alguém tentou agora. Daqui a pouco tem mais uma pessoa tentando. Bom, uma coisa importante é a gente pensar num contínuo, né? Não é assim, a pessoa pensou em se matar e que já vai se matar. Não.
geralmente a pessoa não está legal, aí começa a pensar naquilo, né? Daqui a pouco começa a pensar como que ia fazer, muitas vezes... exatamente, vai dizer, não vou fazer isso, não, peraí, não, pô, igreja, pô, tem família, mas daqui a pouco vai se ferrando, às vezes não vai achando uma ajuda, não vai vendo uma saída, até que pensa em como fazer, até que daqui a pouco vai lá e tenta, então tem todo esse contínuo. A gente sabe que tem muito a questão da ambivalência, tá? Na Golden Gate Bridge, lá em São Francisco, eles diz que é um dos lugares que tem maiores números de suicídios registrados, tá? E muita gente vai pular lá, é alto, cheio de tubarão e água gelada, então assim, a probabilidade de morrer é muito grande. O que os caras fizeram? Muita gente sobrevive, né? Quando pula, os caras vão lá tentar resgatar tudo. E aí fizeram uma pesquisa só perguntando o que foi a primeira coisa que tu pensou quando pulou, para os que sobreviveram. Todos responderam que não queriam ter pulado. Ou seja, a pessoa quer, mas no fundo, que tu colocou, ela quer acabar com aquele sofrimento. Só que às vezes não vê saída. E aí entra outra coisa importante. Lembra que eu coloquei no início? A maioria dos suicídios estão ligados a um transtorno mental, tá? Assim, ó, o nosso cérebro, ele é 4% do nosso peso corporal. Ele é responsável por 25% do consumo de energia. Ou seja, é o nosso órgão que a gente mais usa. Então, assim, aquele sapato que a gente mais usa não é o que mais estraga? Aquela camisa que a gente mais usa não é a que mais estraga? Quer dizer, por que o nosso cérebro não pode adoecer? Já começa o preconceito aí, qualquer coisa pode adoecer, menos o cérebro. Se a gente pensar que o cérebro está doente, para que serve o cérebro? Para tomar decisões. Se eu estou com a perna quebrada, eu não vou conseguir caminhar. Quer dizer, se eu estou com o meu cérebro doente, como é que eu vou tomar decisões? Então, muitas vezes essas decisões pelo suicídio é o que eu chamo de um estreitamento cognitivo, ou seja, a pessoa não consegue ver outra saída. Aquilo lhe acaba sendo a única saída. E por isso é que é tão importante a gente poder conversar, poder orientar, poder às vezes até falar, olha, mas espera aí, tem saída, vamos ver o que dá para fazer. Um colega numa aula, eu assisti uma aulinha até que ele fez, e foi muito interessante que ele colocou que, enfim, um conhecido, um amigo dele, que era jornalista, até autorizou ele a falar, que parece que ele estava mal, estava deprimido, foi no médico, até deram um antidepressivo para ele. Mas ele já estava pensando em morrer, vou acabar com essa palhaçada, foi lá, entrou na internet, que é outra encrenca, né? Se botar como cometer suicídio ainda tem. A gente até acha que o Google podia tomar ações, enfim. Ele foi lá e encomendou um remédio, um veneno, e conseguiu. Só que o veneno demorou tanto para chegar, que nisso ele estava aí tomando um antidepressivo, aí acho que até por conta ele acabou, não sei como é que foi, aumentou a dose do antidepressivo. Geralmente o antidepressivo demora de 2 a 4 semanas, às vezes um pouquinho mais para melhorar. Parece que demorou umas 3, 4 semanas para chegar o veneno dele. O que aconteceu? Em 3 semanas ele estava melhor, ele melhorou, ele já não pensou mais em se matar, jogou fora o remédio, tá? Assim, ó, a gente ouve essas histórias de suicídios, nos impactam, mas eu vou colocar para vocês, a gente do outro lado, ou seja, psiquiatras que trabalham com isso, eu vou dizer, é todo dia, tá? Eu que trabalho numa unidade feminina de internação, ou nas internações psiquiátricas, a maioria é por ideação, é por tentativa de suicídio. Eu não faço mais plantão, hoje em dia eu estou em outras funções no hospital, mas alguns colegas, um adoeceu, um outro teve um problema de saúde, ficou faltando gente para plantão. Aí me pediram, eu digo, não, deixa que eu faço, até eu acho legal, assim, fazia muito tempo que eu não fazia plantão. Quinta passada, faz uma semana, tá? Eu fiquei até as 3 da manhã sem dormir, aqui ó, eu e o residente trabalhando, assim ó, um monte de gente me ligando por tentativa de suicídio, aí que é encrenca, eu estava lá, eu tenho minha unidade, 40 leitos. Eu, na quinta, estava com 55 pessoas internadas. Então, assim, peraí, a gente vai botando a mais, né? Aí bota um colchãozinho aqui, mas chega uma hora que a gente tem um limite. Qual que é a encrenca disso? Isso sobrecarrega quem trabalha lá. Os auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, os próprios colegas que vão atendendo. Então eu chegava e digo, olha, eu não tenho como receber porque eu não, sabe? E tu tá nessa gatekeeper, ou seja, nessa porta de entrada, é uma encrenca, né? Eu vou dizer, um monte de gente que poderia ser internada, que deveriam ser tratados, eu não pude receber, tive que encaminhar de volta para a regulação e o Estado tem que... Então, assim, a gente vê muito isso aí. O problema nosso que a gente pode ver aqui, o policial, é porque como a arma está disponível, não dá tempo do arrependimento. Muito rápido. Né? Exato. Acontece numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que é até por isso que a letalidade no nosso meio é tão mais elevada do que no resto da população. Isso é uma grande encrenca, que fica aquela coisa, se divulga, não se divulga, né? A gente tem que ter muito cuidado e até nem pode divulgar meios, formas ou nomes, esse tipo de coisa, porque isso
poderia levar a outras pessoas terem ideia. Parece que teve depois a morte do Robin Williams, teve algumas mortes nos Estados Unidos, né? Essa questão dos 13 razões, parece que teve também, né, essa coisa do efeito Werther. Mas então a gente não faz nada. Assim, teve uma grande discussão e a própria BP tem um manual de orientações para a imprensa. Ano passado a gente tentou fazer um evento com toda a imprensa que a gente não conseguiu, porque eles não liberavam, os caras tinham que trabalhar. Então, assim, essa é outra encrenca. Como é que a gente vai chegar? Há 2 anos a gente foi na RBS, ficamos com todos os repórteres para tentar orientar e ver isso aí. E aí teve um pessoal do Diário Catarinense que fez uma reportagem, a gente conversando sobre isso. O que foi feito? Uma reportagem de pessoas que pensaram no suicídio, se trataram e ficaram bem. Ou seja, tu mostrar o outro lado da moeda é que pode ajudar. E aí tu poder dar essa informação, tipo, olha, existe problema, mas tem como tratar, tem como ficar bem e nunca mais apresentar alguma coisa. Isso é delicado, a gente tem que ter muito cuidado disso aí. E essa coisa dos meios, eu vou chegar ali depois, que eu tenho até umas coisas para entrar nesse ponto aí, tá? Mas enfim, então tem toda essa coisa da sequência, né? As principais formas e assim, ó, isso é importante de como essas tentativas de suicídio acabam causando um impacto para a saúde. A pessoa, sei lá, tentou dar um tiro, vai ficar numa UTI, vai, sabe, não é, fora o custo para a família, tem todo um outro custo para a sociedade. Mas aí vem uma coisa, né? Bom, será que é possível a gente prevenir o suicídio? Será que tem como? Sim, né? E o suicídio é uma causa de morte que a gente pode evitar. Então, o que a gente pode fazer, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer para prevenir? Primeiro, melhorar o acesso a tratamento. Cara, isso aí para mim é uma das coisas mais importantes. Até dá para tentar, ó, pega aqui, liga pro posto, eu quero fazer uma consulta com o psiquiatra. É difícil, sabe? Ah, não, mas eu tenho uma Unimed, vou tentar consultar com o psiquiatra. É difícil, sabe? Hã? Unimed normalmente não paga. Não paga, muita gente, e aí entra outra encrenca, né? Assim, ó, se eu vou no cardiologista, eu vou fazer um eletro, fazer um eco, fazer um ultrassom de abdômen, fazer um monte de exame. Se eu vou, sei lá, no otorrino, no oftalmo, né, vou fazer exames. Psiquiatria, que exame vocês já ouviram falar que o psiquiatra faz? Não tem. Assim, ó, a nossa avaliação é clínica e eu tenho que conversar com a pessoa. Imagina o Mauro tá mal lá, eu vou, tá, isso aqui, então tá, toma o remédio, tchau. Peraí. Né? Ontem eu estava num evento também sobre suicídio no CRAS ali dos ingleses, com a população, né? E o pessoal, uma senhora falou assim, não, eu fui no posto, o médico deu remédio, eu não tomei porque eu não entendi para que era. E eu vou dizer, eu também não tomaria, né? Assim, a gente tem ideia que de cada 3 pessoas que a gente trata, uma só vai se tratar efetivamente. Eu sempre me questionei, pô, o que será que acontece, né? Pensando que eu imagino que assim, ou a pessoa não entende por que tem que tomar aquele remédio, qual é o objetivo, o que está acontecendo, ou porque se sente mal. Quer dizer, se eu me der alguma coisa e não souber para que é, eu não sei se eu vou tomar ou se não me explicarem direito. E ainda se eu me sinto mal, quer dizer, pior ainda, né? Então, isso é que acaba sendo uma grande encrenca. Então, assim, a gente tem que melhorar o acesso a tratamento, as pessoas poderem ter uma boa consulta médica, poder avaliar. A gente estava discutindo isso de que tinha uma agente comunitária, né? Eu comecei, olha, vocês que estão aqui, que tem um grupo comunitário, serviço social, vamos falar com o posto para poder os médicos terem mais tempo para atender, poder ter um acesso melhor ao tratamento, enfim. Bom, que mais, né? Assim, a gente não consegue prever quem vai se matar. Quem tu falou, às vezes é difícil. Mas a gente pode tentar medir o risco, reduzir, fazer ações para tentar minimizar isso aí. Outro problema é a gente poder preparar melhor os profissionais que vão estar atendendo essas pessoas. O que a gente tentou fazer, né? Essa capacitação de tentar espalhar um pouco mais. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. Quanto mais vocês puderem entender, ajudar outras pessoas, colegas, familiares, já está valendo, né? E a encrenca, né? O pior desfecho é a morte, mas também pode trazer sequelas. Tem gente que pode tentar suicídio e ficar paralítico, ter alguma sequela mais grave. Bom, então assim, ó, é um problema de saúde pública, vai afetar os indivíduos, família, sociedade. O número tem diminuído, em geral, tá? Nos Estados Unidos aumentou, tá? Agora de 2007 passou de 14, tá? Para 14, eles tinham um número menor. Para jovens era de 6,75, passou para 10,57 para cada 100 mil. Mas a gente tem o exemplo da Dinamarca, né? Por isso que até eu falei da Dinamarca, que até porque na verdade saiu um artigo bem interessante, eles baixaram de 38 para cada 100 mil para 10, a 11,4. Tá? E eles tinham uma das taxas mais altas do mundo e agora tem uma das mais baixas em países desenvolvidos.
Então, assim, ó, esse artigo foi legal porque saiu agora, 22 de agosto, coisa recente, e na verdade eu fui para a Dinamarca agora, início de setembro. Então, eu quis trazer isso aí porque, primeiro, o que eles fizeram? O que aconteceu? Naquele artigo eles falam, ó, turning the tide, vamos virar a maré. Primeiro, tem a questão que os países da Escandinávia, eles têm registro de tudo. Tu pegou uma aspirina, vai estar registrado lá. Tu consultou o médico, está registrado lá. Eles têm serviço gratuito, mas está tudo registrado. Então isso facilita para identificar, para ir atrás, né? Bom, eles têm monitoramento de grupos vulneráveis, ou seja, já sabe que está no grupo de risco, tem algum problema? Vamos monitorar, vamos prevenir, vamos olhar a coisa. E esse exemplo mostrou o quê? Que dá para salvar a vida, né? A gente consegue salvar. Bom, mas o que eles fizeram? Então eles fizeram uma estratégia multifacetada e estendida por anos. Ou seja, não vamos fazer uma ação só, fazer várias e com o tempo. O que eles fizeram? Diminuir acesso a meios. Então, o que eles fizeram? Começou a restringir o acesso a medicamentos. Então, assim, ó, tu vai consultar lá, em vez de, ó, tu volta daqui a 2 meses, te dou um monte de remédio para 2 meses, não, tu volta semana que vem e vou te dar remédio por uma semana. Daqui a pouco tu volta, né? Então, diminuindo o remédio, diminui o acesso. Que ele falou, a facilidade de tu conseguir fazer alguma coisa. Principalmente opioides, sedativo, antidepressivo. Achei interessante, acabaram com agentes emissores de monóxido de carbono. Isso é interessante, né? Os carros não tem mais. E tem muita gente, né, que se tranca nos lugares, deixa o carro ligado e deixa morrer. Ou até as coisas dos aquecedores de banheiro. Então na Dinamarca não tem mais. Então isso aí eles é uma das ações que fizeram. E com relação às armas de fogo, né? Tentar restringir. Eu achei interessante até armazenar de uma forma melhor. Né? Quer dizer, eu não sei como é que se vocês têm orientação, faz isso, né? Mas tipo assim, de ter tipo uma caixa com chave, para deixar a arma ali, até para nenhum familiar, ninguém poder mexer, ninguém poder, né? Enfim. Então, isso foram algumas coisas que eles fizeram. O que mais que tem? Desde 1933, o governo tem um programa para trabalhar com a saúde mental. Então, eles estão há anos fazendo isso aí, não é uma coisa de uma hora para outra. Como é que é isso aí? Bom, emergência psiquiátrica, quartos privados, quer dizer, se a pessoa tiver que internar, vai ficar num quarto, vai ficar observada. Todo cidadão tem um acesso a consultar um psiquiatra. Quer dizer, se eu precisar consultar um psiquiatra, eu já consigo consultar na hora. Coisa simples. Unidades de internação foram readaptadas, ajustaram de tirar coisas que poderiam causar risco de suicídio, melhoraram. Quer dizer, se a pessoa tem que internar, ela vai entrar num lugar legal, num lugar bacana, vai ter leito. Tá? Fizeram um programa de intervenção precoce em psicoses em jovem. Tá? Então, assim, um jovem que tem um quadro psicótico, já vamos tratar o quanto antes. Isso previne deterioração e problemas a longo prazo. Quem tem um episódio depressivo tem 50% a 60% de chance de ter um outro episódio. Então, pode ter de novo, né? Mais do que a população em geral. Se for um segundo episódio, ou seja, a pessoa tratou, ficou boa, ficou um período bem e teve um novo episódio, aí é uma depressão recorrente. Aí a gente trata de 3 a 5 anos, aí já é um período um pouco maior. Tratou, ficou bem, teve um novo episódio, quem tem um segundo tem 60% a 70% de chance de ter um terceiro. Quem tem um terceiro tem 90% de chance de ter mais episódios. O que a gente sabe hoje em dia é que tem pessoas que vão fazer um episódio depressivo, tratam nunca mais. Tem pessoas que vão fazer depressões recorrentes e que vão ter esse quadro. Aí você tem que tratar preventivamente. Então, em alguns casos, a gente tem que tratar para o resto da vida, mas não é a maioria. E aí entra uma coisa, se tu pegar a coisa no início, talvez tu não deixe chegar a ter um quadro mais grave. E aí entra outra encrenca também, né? A gente tem que ter bem claro que o tratamento não é só tomar o remedinho e seus problemas acabaram, tá? O que nós temos que fazer? Tapar o furo do barco, né? E vamos ver se não tem nenhum outro furo aí também. Bom, tapou o furo do barco, isso não quer dizer que tu vai sair da tempestade. Só quer dizer que tu tem condições de navegar. Então, se a gente puder mudar hábitos de vida, é o mais importante de tudo. Toda ideação e tentativa tem que ser levada a sério, tá? Mesmo quando falar, não queria, não se brinca com esse tipo de coisa, tá? E se a pessoa fez isso como uma forma de brincadeira, isso aí não é brincadeira. E a gente vai levar a sério, vamos sentar aqui, vamos conversar por que teve esse tipo de atitude. Então, assim, a gente sempre tem que estar atento. E como a gente falou, às vezes uma tentativa de suicídio é um evento que pode levar a pessoa a um primeiro contato com um profissional. E aí tem muito aquela coisa, né? Uma primeira, não tem uma segunda chance para uma primeira impressão.
Então, muitas vezes, se a pessoa pudesse ser bem atendida no início, nunca mais. Só um dado para vocês, no hospital, a gente está sempre lotado, sempre bombando, a coisa não para. E a gente fica assim, tem alguns pacientes que estão sempre reinternando. E esse tempo a gente foi ver assim, como é que é isso aí de reinternação, internação de primeira vez. A maioria das internações são uma vez só. As pessoas internam uma vez, tu trata e nunca mais. Claro, tem aquelas pessoas que vivem internando. O que será que acontece? Os que se tratam ficam bem, os que não se tratam vivem, né, nessa internando. Né? E nessas vezes é que vai ter o primeiro contato, né? Não vai ser com o psiquiatra, muitas vezes com outro profissional ou com algum colega. E às vezes esse primeiro contato pode ser decisivo, né, para o fim da situação. Dá para tratar. É o tipo da coisa que tem como tratar, tem como viver melhor, né? O que pode fazer? Consultar o médico se estiver mal, né? Se tem alguém na família que não está legal, poder ajudar, tentar dar suporte, entender o que está acontecendo, né? E a partir daí tentar ter alguma coisa melhor. A Organização Mundial da Saúde tem se preocupado com isso, mundo afora. É um problema, né? A depressão, os transtornos mentais. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, doutor Eduardo, a sua palestra, né? A sua vinda aqui na Superintendência, e foi muito bom. Em segundo, eu gostaria também de agradecer o Mauro, né? A gente pouco se conhece, pela força dele e pela coragem de vir aqui expor uma situação tão dolorosa. E acredite, Mauro, que quando aconteceu, essa tua dor e a dor da tua família chegou até aqui. E eu lembro que eu estava ainda no stand quando eu soube do teu caso, entendeu? E eu, como pai também, senti muito, né, o que aconteceu contigo. E então agradeço aí a atenção de vocês e espero que tenha dado para passar alguma coisa.